Eita Amém. glória. Como de costume, eu gosto de agradecer a Deus por permitir estarmos aqui. Gostaria de agradecer aos pastores pela oportunidade, aos irmãos aqui presentes. E nós estamos no melhor lugar. Como sempre falo, eu quero deixar isso sempre enfatizado. Aqui é o melhor lugar para que nós venhamos estar. Está ventando, está frio, pode chover, pode ter festa, mas nós temos que estar aqui na casa do Senhor, prestando culto. Aqui é o altar sagrado de Deus. Como a Bruna Ponte falou, muitos queriam estar, mas não estão. Tem pessoas que poderiam estar, mas também não estão. Mas nós estamos aqui. Nós estamos buscando o altar. E isso é o importante. É o que Deus quer de nós. Verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram o Espírito em verdade, mas nós temos que priorizar o altar. Eu queria dar um tema para essa mensagem. Fala igual, pastor. E eu queria fazer uma pergunta, mas eu não quero ver a resposta. É para o coração dos irmãos. E o tema para essa mensagem é: não deixe que os excessos façam você perder o seu altar. E a pergunta é: qual é o que nós estamos priorizando? O altar ou as tendas? Fica para o coração dos irmãos, vamos refletir nisso. Tenda, nós podemos construir uma tenda, como nós também podemos construir um altar, fazer um altar para Deus. Mas tem gente que prioriza a tenda, tem gente que prioriza o altar, e tem gente que constrói o altar, prioriza o altar por um determinado tempo e acaba esquecendo o altar. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Glória a Deus, aleluia. Eu já usei esse versículo em uma outra pregação, só que eu não tinha reparado nas entrelinhas. Também não era o tema, mas eu já tinha lido uma outra vez. E eu fiquei meio impactado, meio impressionado. Eu quero poder transmitir tudo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Vamos dar início à leitura. Na minha Bíblia diz o seguinte: Abraão e Ló decidem separar-se. Do Egito, Abraão com sua mulher e tudo que ele possuía subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito e era proprietário de muitas cabeças de gado. Possuía muita prata e muito ouro também. Ele partiu para o Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou a uma região que ficava entre Betel e a cidade de Ai, onde ele havia estabelecido seu acampamento no passado. Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois, que moravam na mesma região. Isso porque eles possuíam tantos bens, tantos servos, tantos animais, que a terra não conseguia sustentar os dois. Por esse motivo, os homens que zelavam os animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus, fariseus e ainda habitavam aquelas terras. Então Abraão propõe a Ló:
para que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre os teus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Vê, toda essa terra diante de ti, peço-te que aparte-te de mim, e se tornares à esquerda, eu irei para a direita, e se tornares à direita, eu irei para a esquerda. Então Ló ergueu seus olhos, olhou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, ou entre as traduções como o jardim do Éden, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Só até aqui. E eu entendi uma coisa nesse versículo, do 13, no capítulo 13 até o verso 12. A diferença de um para o outro. Abraão tinha bois, tinha gado, tinha prata, tinha ouro, tinha tendas, tinha altar. Ló tinha gado, tinha prata, tinha ouro, tinha tenda, mas não tinha altar. Ló andava com Abraão, comia com Abraão, bebia com Abraão, se vestia praticamente igual a Abraão, porque eles tinham tudo. Como é que o cara não edifica um altar? Eu li a história de Gênesis, eu não vi Deus mandando Abraão edificar o altar, ele que edificava. Por que ele justamente não quis fazer uma coisa que o tio tinha e ele não quis ter? Ele estava prosperando sem altar. Ele estava tendo tudo sem edificar um altar. E aqui nós vemos que a palavra de Deus vai dizer que ele era tão rico quanto o tio. Abraão, nessa época, ele priorizava tanto o altar que ele ergue 4. Ló andou tanto com Abraão, vestiu com 1. E o que eu entendi com isso, que tem determinado tempo da nossa vida que pessoas e ambientes interferem na nossa vida espiritual, financeira, física. Mas como? Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, certo? Mas a própria palavra de Deus vai dizer que a má conversação corrompe o quê? Esse versículo aqui, onde os pastores dele, que cuidavam dos animais, brigavam, eu creio que foi um agir de Deus na vida de Abraão para que pudesse separar Ló. Porque Deus viu coisas em Ló que Abraão não viu. Ele era tio. Ele era família. Então vai chegar tempos na nossa vida que Deus vai nos separar. Vai tirar pessoas do nosso caminho. Vai tirar ambiente da nossa vida. Que não é para a gente chegar e ficar chorando, ficar triste. É para a gente poder seguir em frente. É porque Deus preparou um novo caminho, uma nova trajetória. E nós, além do altar, nós vimos o que aconteceu com Ló depois, futuramente. Desculpa o termo, mas uma geração totalmente amaldiçoada, totalmente desgraçada. A mulher virou uma coluna de sal, todo mundo sabe a história. As filhas embebedaram ele, se deitaram com ele para ter uma geração, uma descendência. Se eu não me engano, era dos Moabitas ou dos Amonitas, no final me lembro. Perseguiu Israel por muitos e muitos anos. Por causa de altar. O altar, quem já montou tenda, quem já foi militar, já sabe como é que monta tenda, né? Pega a estaca, amarra uma corda, bate no chão. Ló enriqueceu tanto e ficou tão preocupado com a tenda, só que a tenda, quem se preocupa com a tenda só se preocupa com hoje. Porque se vier um furacão, se vier um vendaval, leva a tenda, se ela não estiver bem presa, ou até se ela estiver bem presa. O altar não. O furacão pode rodar em cima do altar, que ele continua ali para cima.
Porque o altar, quem edifica altar, edifica para Deus. Quem edifica altar não se preocupa com tenda. Porque a tenda quem deu foi Deus, o ouro quem deu foi Deus, a prata quem deu foi Deus, os gados quem deu foi Deus. Então nós não temos que se preocupar com tenda, temos que ter. A tenda não é só a nossa casa, a tenda pode ser nosso trabalho, tudo que a gente prioriza. Foi o que eu perguntei no início, qual é a prioridade, altar ou tenda? Nós temos que ter tudo que esses homens tiveram, mas priorizar o altar. O altar tem que ser primordial para mim e para a tua vida. Porque é dele que vem o nosso sustento. Não sustento de dinheiro, mas sustento espiritual. Abraão tinha tudo que ele podia ter. Riqueza, gado, ouro, prata. Mas ele era incompleto. Não vou entrar na história de Ló, que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Eu vou dar um pulo do capítulo 12 para o capítulo 22. E senão vai ficar muito longe. Muito longo, desculpa. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Deus lá atrás falou, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mandar, vou te fazer uma grande geração através de você. Ele obedeceu. Abraão, agora, depois da separação e de algumas outras coisas, Abraão se torna Abraão. Deus mudou o nome dele. E, como eu disse, ele tinha tudo que ele podia ter, mas ele era incompleto porque ele não tinha bênção ainda. Ele não tinha promessa ainda. Ele não tinha filho. Ele não gerava. A esposa dele não gerava. E Deus promete um filho a Abraão. Só que Abraão tinha idade avançada. Todo mundo sabe a história. Ele edificava altares para Deus. Quando ele chegou e conseguiu a sua bênção, ele não edifica mais altar para Deus. Ele priorizou a bênção. Não estou falando que ele deixou de ser cristão. Não estou falando que ele esqueceu de Deus. Mas ele começou a dar mais valor à bênção. É assim com muita gente. Quando alcança o que quer, esquece de Deus. Só que Deus, Deus tem inúmeras maneiras para poder fazer com que, para chamar a nossa atenção de volta. E no capítulo 22, ele vai dizer que, passados-se esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova. Convocando, Abraão, ao que ele reagiu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus ordenou, toma Isaque, teu único filho, a quem você ama muito. Vai até a terra de Moriá, sacrifica ele ali como holocausto, sobre os montes que eu lhe indicarei. E eu falei, caramba, que Deus de vilão é esse, hein? Muita gente pode pensar isso, né? Deu a bênção, deu tudo que o cara queria, agora ele não está incompleto, agora ele se completou. E muita gente pode falar, pô, como é que Deus vai pedir um filho? Só que se a gente for ler o restante da história, até o capítulo 13, nós vamos entender que Deus tem uma narrativa aqui que vai dizer que ele vai até o monte, ele tem a conversa com os servos, mas na hora que ele vai sacrificar o filho, Deus aparece e aparece o cordeiro. Ele fala para ele, não sacrificar o menino. Estou falando para as minhas palavras, isso vai ficar muito longo, mas eu não quero entrar nesse mérito, porque aqui Deus chegou e falou o quê? Deus não queria a prata, Deus não queria o ouro, Deus não queria os animais, Deus não queria o filho. Deus queria o Abraão no altar.
Deus pegou essa situação e fez com que Abraão voltasse a construir um altar. Voltasse para o altar da onde ele parou. Deus não queria que ele ficasse simplesmente porque ele já tinha tudo e agora eu vou viver do bom e do melhor com a minha bênção. Não. Deus queria o altar de volta. Olha o que está escrito no 14, no verso 14. Então Abraão deu àquele lugar o nome de, na minha tradução diz, Yahvé Jireh, ou o Senhor proverá. Por isso, até os nossos dias diz, no monte do Senhor se proverá. Sabe por quê? Tenda rasga, tenda fica velha, tenda pode se jogar fora. Agora, altar não. Altar é para sempre. Aleluia. Quantos montes tem por aí que é desde quando eu nem nascia? Altar é eterno porque é edificado no nome do Senhor. Altar é para sempre porque Deus habita naquele lugar. E essa é a diferença dos dois. De quem edifica altar e de quem prioriza a tenda. Se nós soubéssemos, me incluo, o poder do altar, a gente não se... Essa palavra está fugindo de mim desde de manhã. A gente não priorizaria outras coisas. A gente não, lembra, a gente não se distraía com coisas do mundo. Não estou falando coisas do mundo, assim, pé do mundo, não. Com coisas da terra. Coisas que nos afastam. Às vezes não estou falando que nós não temos que sair, que nos divertir, que fazer outras coisas, trabalhar. Só que lembra do início? Os excessos. O problema não é fazer, o problema é fazer com excesso. Tudo em excesso faz mal, certo? Então o excesso, ele distrai. Eu, por exemplo, quando eu não gosto eu gosto de ver série, mas me dá raiva, porque eu quero ver até ela acabar. Então eu fico ali vendo uma atrás da outra. Então nisso já passou 4, 5 horas e eu estou ali, podia tirar uma horinha para ler. Eu gosto de ver jogo, eu gosto de sair, eu gosto de fazer um monte de coisa. Só que será que Deus, quando Ele criou a terra, 6 dias, no 7º Ele descansou, é isso? Será que Ele acordou tão cansado de ter construído a terra, que Ele errou no cálculo em fazer que 24 horas fosse pouco para a nossa vida? Será que não dá tempo para dividir 24 horas para a gente fazer tudo? Porque se a gente, por muito pouco, a gente acorda, 6, 5 horas da manhã para ir para a praia, e fica o dia inteiro na praia. Eu não estou falando que está errado. Se o patrão chegar para a gente e falar, te dou R$200 para você trabalhar, você trabalha 8, para você trabalhar 12, você vai. Eu vou. Mas se o culto passar 2 horas e meia, 3 horas, está todo mundo bocejando. Nós temos que priorizar o reino de Deus, o altar. E aqui eu creio, eu não vou falar que Abraão se desviou, não. Mas eu creio que quando a pessoa se desvia, a pessoa pode se desviar, mas Deus não desistiu do escolhido. O escolhido, ele desvia. Ele tropeça, ele escorrega, ele até cai. Mas Deus não desiste daquele que ele escolheu. Quer que eu prove? Jesus fala para Pedro, você vai me negar. Não vou. Pedro, tu vai me abandonar. Não abandona. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Desculpa a frase. O senhor está maluco? Não faço. Pedro nega Jesus 3 vezes. E o que
que me chama a atenção, que o que Jesus faz depois que ele ressuscita? Maria, Madalena, fala para Pedro que eu vou encontrar com ele. Eu aprendi uma coisa na vida, que errar uma vez é aceitável. Errar duas é burrice. Errar três para mim é desvio de caráter. Mas não é que a gente vai para o inferno por causa disso. Não, erros. Só que você acaba se perdendo nos erros. Jesus tratou Pedro logo depois. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Ele tratou aceitável. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Ele tratou burrice. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ele tratou de desvio de caráter, porque logo depois Pedro vira um grande pregador. Isso tudo ele fez Pedro lembrar da promessa que ele tinha feito lá atrás, que ele não seria mais pescador de peixe, mas ele seria para pescador de homens. Jesus lembra Pedro. Teve ou não teve altar? Pode não ter construído, mas ali se a fé dele. E eu vou dar dois exemplos aqui de figuras com altar, com muito altar. Eu não vou ler. Eu vou falar com as minhas palavras. 1 Reis, capítulo 14, os marca-textos. Eu não vou ler, tá? Se eu não falar com as minhas palavras, depois quem quiser ler. 1 Reis 14. Vai narrar a história da mulher de Jeroboão. Jeroboão fala para sua esposa: se maqueia, se veste e vai até o profeta. Pergunta a ele se nosso filho vai viver. A mulher de Jeroboão se maqueia toda, se veste. Quando ela chega até o profeta, a Bíblia vai nos relatar que o profeta era cego e muito velho. Creio eu que ele estava sentado na cadeira, conversando com Deus. Só que nesse meio tempo que Jeroboão falou com ela, e ela foi até o profeta, Deus já havia falado com o profeta. Quando a mulher de Jeroboão chegar até você, fala isso para ela. Quando a mulher de Jeroboão chega até o profeta, quando ela mete a mão na maçaneta, ele fala: pode entrar, mulher de Jeroboão. Ela entra. Daqui, pode voltar. Você não é bem-vindo aqui. Mas quando você chegar em Tirze, seu filho morre. Eu creio que ela foi maluca, né? Mas ela foi. Como é que ela ia ficar lá? Ia morar na casa do profeta, que ela não era bem-vinda? Quando ela chega em Tirze, o filho dela morre. Eu vou dar outro exemplo. Um pouco melhor. Um pouco mais difícil. 2 Reis, capítulo 1, verso 4. Também não vou ler, para não ficar muito longo. Vai narrar a história do rei Acasias. O rei Acasias, ele subiu na cama e caiu. Ele sobe na cama de novo e cai de novo. E ele chega para os servos dele e fala: servos, vai até Baal-zebub, o deus de Ecrom. Vai até lá, pergunta para eles se eu vou morrer ou se eu vou viver. Os servos obedientes foram. Quando eles chegaram na metade da cidade, eles encontram um homem. E esse homem vira e fala para eles o seguinte: porventura não há Deus em Israel para vocês irem consultar o Deus de Ecrom? E eles dizem o quê? Ele fala o quê? Vai, fala para o rei que ele vai morrer. Da cama que ele subiu, ele nem desce. Ele volta até o rei. E o rei chega e fala: já voltaram? Foram de quê? De avião? E eles falam: não, nós chegamos no centro da cidade e um homem falou que o senhor vai morrer.
Como assim? Ele falou que da cama que o senhor subiu, o senhor nem desce, mas ele disse primeiro que porventura será que não há rei? Será que não há Deus em Israel? O rei ficou maluco, falou: quem é esse homem? A gente não sabe quem é. Como é que ele é? Ele usa cinto de couro e se veste de pelo de animal. Eu creio que nessa hora o rei se desesperou, porque ele falou: é o profeta Elias, eu vou morrer. Ah, então você está falando que se eu tiver altar eu posso matar alguém? Não, não é isso. É que se você tiver altar, a tua conexão está direta com Deus. É aquele versículo da Bíblia que eu esqueci, mas que fala que Deus não permite que nada aconteça sem que antes avise seus amados servos e profetas. O altar faz a gente ter ligação, faz Deus falar coisas aos nossos ouvidos e acontecer. É Deus nos prevenindo, é Deus nos livrando, é Deus falando para Abraão: fala para Ló ir para longe, para você poder alcançar tudo que eu tenho com você. Isso aqui, tudo isso é derivado a uma coisa: altar. Quando nós edificamos o nosso altar em Deus, quando nós fazemos tudo, eu sei que é difícil obedecer às vezes algumas coisas. Eu vou contar duas coisas que aconteceram comigo de uns meses para cá, vai ser rápido. Aconteceu uma coisa hoje, contei para a Marcela, mandei uma mensagem para ela, que nunca aconteceu comigo na vida em 36 anos. Diante do altar, eu nunca chorei na rua. Os lugares que eu sempre chorei foi na igreja. Eu vou contar uma coisa aqui, não me julgue. Eu não chorei nem no enterro do meu pai. E olha que meu pai, a gente era parceirão. Eu quis me sentir forte pelas pessoas que estavam no redor. Eu não queria passar, eu queria poder estar ali, dar um ombro para eles. Eu chorei depois em casa sozinho. Não é por vergonha, por machismo, entendeu? Eu vou contar isso daqui a pouco. Há um tempo atrás, Deus me deu um sonho que eu estava saindo do meu trabalho. Saiu eu e a Marcela juntos no sonho. Mas entregávamos a roupa do trabalho. Eu falei: tá bom, vou ficar mais uns 3 meses no trabalho para juntar um dinheiro para não ficar tão ruim, né? E passou, a Marcela ficou meio que assim: como é que nós dois vamos sair do trabalho? Mas eu tinha toda a certeza que esse sonho era de Deus. Dentro de mim falava, eu não tinha como provar, não tinha como mostrar para ela o vídeo aqui, o vídeo do sonho que eu tive, não. E eu esperei mais um tempo para sair. Passou um mês depois, eu tive outro sonho. Que eu e a Marcela no carro, eu estava dirigindo, o volante do carro saía na minha mão, a gente parecia que ia perder o controle da direção, ia bater. E o volante na minha mão, desesperado, eu conseguia parar o carro, não batia. E nesse meio tempo, eu acordei desesperado. Eu conseguia botar o volante de volta, manobrava o carro e sair. Acordei desesperado. Falei: caramba, era para ter saído lá atrás. Agora eu vou passar na prova. Mas tudo bem. Tive outro sonho. Esse foi longo, não vou contar. Falei: sério, vou sair. Só que no sonho a gente saiu junto. E aí ela ficou meio que assim, saiu os dois desempregados. Falei: ó, a gente vai passar a prova. Vai doer? Tá comigo? Ela: tô. Aconteceram algumas coisas, ela saiu. Beleza. Passamos a pior crise financeira da minha vida. Pior. E era tão... Eu tive mais tempo para orar, eu tive mais tempo para buscar, eu tive mais tempo para ler, me aprofundar em algumas coisas da Bíblia. Eu era péssimo falando, né? Eu era horrível. Hoje, graças a Deus, eu melhorei um pouco na fala, falava com muita gíria, e eu tinha medo de falar em gíria no altar. É por isso que eu falo às vezes devagar, porque é me policiando para às vezes não, né, sair, não tá ligado? E aí aconteceram coisas tipo
Acabava, a Marcela vinha e falava, ó, só tem janta para hoje. No outro dia, alguém vinha e dava alguma coisa. A gente não pediu nada para ninguém, a gente não falou nada para ninguém. Aí, tá. Passou uma semana, um rapaz estava me devendo dinheiro, ó. Ele, caramba, Alex, me dá teu pix aí fazer o dinheiro para o que eu tô te devendo. O cara me fez. 2 semanas. Beleza. Jogo lá. Vocês me ajudaram. Minha sogra chegou, lembrei. Vim comprar um biscoito para a Luna. Vamos no mercado. A mulher fez uma compra do mês pra gente. E foi uma coisa de louco, sabe? Ela falou que Deus tocou no coração dela, não vai nem pra igreja. Ela falou que sentiu na vontade no coração dela de comprar as coisas pra gente. A gente não falou nada pra ninguém. Nada. E aí tá. Eu falei, essas compras vão acabar. Eu não estou trabalhando. Uma série não, a gente estava com auxílio de desemprego. Os credores batendo na nossa porta, 3 meses de algumas contas atrasadas. Eu vi o carro da Águas do Rio, ficava desesperado, vão cortar minha água, para religar uma facada. Tá bom. E eu estava correndo no Gerecinal todos os dias de manhã. Aí um dia, isso aqui é para quem acredita, é loucura, tá? Eu fui correndo no Gerecinó, só que lembrei, tive outro sonho, que eu estava indo para o Gerecinó e pessoas endemoniadas, com facas, armas, não estavam deixando eu chegar lá. E a Marcela já estava lá. Eu me desvencilhava dele, chegava até a Marcela e falava, caramba, dentro do sonho, Marcela, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava vindo no Gerecinó e tinha um bem-te-vi em cima de uma pedra. E eu ficava, cara, eu acordei com isso na cabeça. Eu falei, cara, bem-te-vi em cima de uma pedra falando bem-te-vi. E eu não tive discernimento desse sonho. E eu correndo todos os dias, teve uma vez, a parte principal estava fechada, eu fui pela parte lateral da esquerda e ali é deserto. E você sobe, é um morrão, né? E você tem a visão do monte, você vê tudo, o Gerecinó inteiro de lá. Não tem aqueles dias que está nublado que o sol não aparece de jeito nenhum. Isso não é sonho, foi a realidade. Eu olho para o coqueiro, tinha um coqueiro seco. E eu falei, cara, tem tanto tempo que eu não vou no monte. Eu olhei para o Monte Oreb assim, eu falei, acho que eu vou ir naquele coqueiro orar. E eu fui em direção ao coqueiro, o que tinha em cima do coqueiro? O bem-te-vi. Eu lembrei do sonho. E eu comecei a orar naquele lugar. E nesse dia eu fechei os olhos e eu comecei, desabafei. Senhor, eu te obedeci, eu tenho certeza que o sonho foi do Senhor. E eu estou passando a pior crise financeira da minha vida. O que está acontecendo, Deus? Fala comigo. Só que eu queria, sei lá, que o coqueiro pegasse fogo e Deus falasse através do coqueiro. Eu queria que o anjo viesse e eu perguntasse para ele, você é amigo ou inimigo, igual Josué. Eu queria que alguém aparecesse no meio do mato falando, eis que te digo. E eu comecei a sentir meu corpo esquentar. Tava um friozinho, sabe? E eu olhei para trás assim, será que o coqueiro está pegando fogo? Não. Gente, diante de Deus que eu vou falar. O sol abriu, tinha sol. Só que eu olhei para o lado, não tinha sol. Eu olhei para o outro, não tinha sol. O sol estava em volta do coqueiro. Quando eu olhei para cima, eu vi um céu tão lindo, através de um círculo assim, ó, que abriu. E eu fiquei impressionado, eu senti uma presença de Deus tão incrível. É para quem acredita. Cheguei em casa, fui contar para Marcela, aconteceu isso. Agora vai dar tudo certo. Começou a dar tudo errado de novo. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Passou um tempo depois, eu fui para a Marcela, foi para o curso, a Luna foi para a casa do tio, fui lá de novo. E comecei a orar de novo. Porque é tão bom a gente sentir a presença de Deus, eu estava tanto tempo sem sentir, sabe? E quando eu comecei a orar, gente, pensa, imagina um som muito longe, aquele louvor, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, não sei cantar de tudo. A pastora já cantou várias e várias vezes aqui, eu cantava junto com ela, louvava ali, só que eu não tinha entendido a letra, era tudo que eu estava passando. E o pior de tudo, as pessoas e o som começou a ficar mais alto, quando eu vejo um grupo de pessoas, mas é aquele grupo que faz zumba nas praças.
Cara, eu nunca vi esse povo ouvir um louvor. O louvor veio inteiro, eles tocando no rádio. Quando eles passaram por mim, o louvor acabou, eles botaram as músicas que eles dançam e foram. E eu desci correndo para contar para uma série cheia, né? Pô, da outra vez deu tudo errado. Aí quando eu cheguei em casa, contei para ela, e quando deu umas 5 e pouca da tarde, eu já vendo um jogo, o telefone toca. Fala, Alex, fala. Tudo bem? Tudo? Ih, tá trabalhando? Eu falei, pô, não tô não. Pô, tô precisando de um promotor de vendas, quer trabalhar? Ele, pô, quero, pastor Alexandre. E eu estou trabalhando, assim, graças a Deus, para a glória do Senhor. Assim, estou conseguindo, em nome de Jesus, botar todas as contas em ordem. E isso, eu não falei que, eu não edifiquei nenhum altar lá. Tem até um tempo que eu não vou correr, não estou conseguindo ir. Só que da última vez que eu fui, eu não sei se ele já estava antes ou se ele foi depois de mim, tinha um garoto lá orando. No mesmo coqueiro. Sabe, Deus, ele tem diversas maneiras de fazer com que nós venhamos a restaurar o nosso altar. Da mesma forma que Deus tocou no meu coração, falando comigo para ir lá, pode ter falado com esse rapaz também. De repente tem mais outras pessoas lá também orando, eu não sei. E hoje aconteceu algo surpreendente, a mensagem já acabou, gente. É só o que aconteceu. Eu estava em Botafogo, aí eu peguei o metrô. E eu sempre me achei muito forte. Como eu disse, eu não sou de chorar. E entrou uma menina na cadeira de rodas, com a mãe, com a escola, não sei se estava indo ou se estava vindo. Isso, cara, quantas pessoas eu já vi na cadeira de rodas? Isso nunca mexeu comigo, assim, sabe? Só que a garota estava com uma carinha, ela deve ter uns 10, 8, 9 anos. Ela estava com o rosto tão triste, mas ela estava com uma tristeza tão grande no rosto dela que aquilo ali mexeu comigo. Eu não conseguia parar de olhar para aquela menina. E ela pegava o telefone da mãe, ficava vendo os vídeos, mas nem aquilo estava animando ela. Entrou umas outras meninas no metrô, e ela viu os vídeos olhando para as meninas, e eu estava, olhando para ela, eu creio que ela estava querendo, ou ela estava se perguntando por que ela não anda, ou eu não sei o que passava na cabeça daquela menina, só que ela estava tão triste, e até aquela tristeza entrou dentro de mim, eu me segurei para não chorar. Eu fui de Botafogo até a Central, me segurando para não chorar. E eu pensei, por que aquela menina não pode andar? E eu fiquei, eu estava tão cheio, com tanta vontade de chegar e falar, levante e anda, não que ela fosse andar, mas eu queria. E eu fiquei me perguntando, será que se o meu altar tivesse do nível do profeta, que falou que o filho do outro ia morrer, e falou que o rei ia morrer, será que se eu falasse, levante e anda, ela não andava? Não para minha honra e glória, mas pelaquela tristeza no olhar daquela criança. Aquilo mexeu tanto comigo, que quando eu cheguei na Central, que eu sentei no trem, eu comecei a chorar. Mandei mensagem para ela, falei, cara, eu estou tão triste porque algo não teve que acontecer. E a lágrima desceu, eu não conseguia parar de chorar. Isso nunca aconteceu na minha vida. E eu fiquei me perguntando, será que se nós, se nós pudermos edificar sempre o nosso altar, mas que isso não venha sempre a nossa honra e glória, mas sempre o nome do Senhor ser louvado e glorificado. Se nós pudermos fazer, orar por outras pessoas e aquelas pessoas ser curadas. Se da mesma forma que o profeta chegou e falou, se da mesma forma que Jesus falou que pega teu leito, levanta e anda, tua fé te curou, nós podemos, eu creio que nós podemos também, mas tem que ter fé. Eu ouvi uma vez o cara falando, vai sem fé. Eu falei, não, vai sem fé me pega. Então, não vamos priorizar mais tendas. Vamos priorizar o altar. Deus quer me usar, Deus quer usar vocês. Nós podemos também, mas nosso altar tem que estar em dia. Nós venhamos a palavra fugiu de novo, mas nos distraímos.
com as coisas que o mundo nos oferece. Vamos, sim, viver, sair, nos divertirmos, curtir com a família, mas o altar nos sustenta e vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida. E assim, eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.